Vamos colocar o ministro da Saúde aqui na conversa com a gente, Alexandre Padilha, que é médico, mas o senhor viu que a gente está com algumas dúvidas aqui nas questões que dizem respeito à origem do metanol. O senhor, como está no governo federal, participou com o ministro Lewandowski das informações, talvez o senhor consiga nos ajudar. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Júlia, Otávio, Malu. É uma honra conversar com vocês. No momento que a gente sabe, inclusive, de muitas dúvidas por parte da população sobre como se portar diante dessa situação que é anormal, Júlia. Então, eu acho que precisa deixar muito claro para as pessoas, nós estamos identificando, a partir do sistema de vigilância do SUS, que é feito lá pelos municípios, pelo Estado. Nós temos uma ótima relação nessa ação com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, com os centros de referência, o CIATOX, sobretudo o da Unicamp e os 9 centros que estão em São Paulo. Estamos acompanhando a situação. Tem uma presença anormal de casos. Só para você se ter uma ideia, hoje de manhã cedo nós tínhamos 17 casos notificados, né? Inclusive depois na coletiva da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo aumentaram para 22. Isso se confirmar... Em vários estados? 22? Então, em vários estados. Tá. 17 casos, agosto e setembro, em todo o Brasil, concentrados em São Paulo, e esse volume de 17 casos seria muito próximo do que a nossa série histórica dos últimos anos, de cerca de 20 casos por ano. Chegando a 22 é mais do que a gente tem como média de casos por ano nos últimos anos. Então tem uma situação anormal, que, de um lado, exige o reforço das ações de vigilância, de orientação à população, da área de segurança. Nós estamos falando no Estado de São Paulo, mas também é mais do que compreensível a ação do Ministério da Justiça e da própria Polícia Federal do risco de que isso possa estar acontecendo em outros estados do país, ou de que possa chegar em outros estados do país pela forma de distribuição desse produto metanol e o risco de adulteração por outras empresas ou oficinas sejam construídas, galpões que possam estar adulterando isso e ofertando um produto adulterado para a população como um todo. Ministro, só para esclarecer então, dentro dessa pergunta que o Otávio ia fazendo, existem casos e notificações fora de São Paulo ou não? Nesse período de agosto a setembro, nós estamos falando de 17 casos notificados como suspeita de intoxicação por metanol, nem todos ainda com o diagnóstico fechado, só no estado de São Paulo. Então, nós estamos falando de uma grande concentração no estado de São Paulo, que nesses 2 meses significa mais do que a média anual. Confirmados 22 casos, como o São Paulo falou hoje, esses dados devem estar subindo para o Sistema Nacional ao longo do dia, nós vamos ter só no estado de São Paulo, nesse período de agosto e setembro, mais do que a média anual que acontece no Brasil inteiro. Então, de fato, é uma situação anormal que está acontecendo ali em São Paulo, mas é muito importante que a gente observe. Por isso que hoje o Ministério da Saúde, nós já temos um manual de vigilância em saúde que orienta os profissionais de saúde como lidar com essa situação. Nós temos um protocolo do Ministério da Saúde de notificação de suspeita de intoxicação exógena, entre elas o metanol, que já faz o regramento em relação à situação, mas nós tomamos 2 decisões hoje, para chamar a atenção não só de São Paulo, mas do resto do Brasil. Primeiro, nós vamos publicar hoje uma nota específica sobre a condução específica da suspeição de intoxicação exógena para o metanol, como que os profissionais de saúde têm que suspeitar do caso, fazer a notificação, cuidar clinicamente, a condução clínica, usar os antídotos efetivos que nós temos no Brasil já registrados e também determinar uma regra que nós falamos de notificação imediata, né? Ou seja, que as notificações suspeitas pelos profissionais de saúde, eles subam já direto essa informação para o CIEVS em cada estado, que é um núcleo de responsabilidade e acompanhamento epidemiológico que tem em cada estado, em conjunto com as secretarias estaduais, para a gente ter, inclusive, mais velocidade na notificação de casos suspeitos que possam estar acontecendo, não só lá em São Paulo, mas em outros cantos do Brasil. Otávio? Ministro, eu gostaria que o senhor explicasse, o senhor falou do SUS, né, das vigilâncias sanitárias, tem a municipal, tem a estadual
Queria saber qual a escala de responsabilidade? Ministério da Agricultura, Anvisa, que é um braço dela, e as vigilâncias sanitárias. Então vamos explicar como que se distribui, né? Primeiro tem o Sistema de Vigilância Sanitária do SUS, da área da saúde. Então, a Anvisa é uma agência do Ministério da Saúde, não é da Agricultura. Então, esse sistema tem... Os regramentos deles são definidos pela Anvisa, nacionalmente definidos pela Anvisa. Então, nesse caso, o que tem que ser vistoriado num estabelecimento comercial? O que tem que ser vistoriado num local informal, inclusive ambulante de venda de produtos? O que os profissionais de vistoria têm que ver? Isso quem estabelece são as regras da Anvisa. Aí você tem nos estados e nos municípios responsabilidade de cada um. A vistoria do bar, do restaurante, se tiver ali o ambulante, é de responsabilidade das vigilâncias municipais. Então, ela que entra lá com os agentes de vigilância, entra nos estabelecimentos. Antigamente, Otávio, tinha até uma plaquinha que eles colocavam ali, ó, esse estabelecimento foi vistoriado pela vigilância municipal no dia tal, colocava, você ia no restaurante, você até olhava isso às vezes, né? Então, esse papel da vigilância municipal. A vigilância estadual, ela tem essa responsabilidade de fazer essa vistoria, às vezes em equipamentos que sejam maiores, às vezes tem um impacto intermunicipal, ou é um estabelecimento de comida que seja muito grande, né, que possa ter um impacto maior, às vezes tem um grande evento, né, se a vigilância municipal sozinha não consegue, às vezes no município pequeno não consegue fazer aquela vistoria, a vigilância estadual tem esse papel. Um outro papel é do Ministério da Agricultura, com o seu sistema de vigilância, que a gente chama fitossanitária, que tem a missão de fazer a vigilância na produção. Então, uma fábrica de bebidas, a circulação, tudo isso, né? A chegada dos produtos até essa fábrica, né? Por exemplo, no caso do etanol que chega para uma fábrica de bebida, tudo isso é responsabilidade do Ministério da Agricultura. E os profissionais de saúde têm o regramento que é feito pelo Ministério da Saúde, quando você tem que suspeitar de um caso de intoxicação, como que é a conduta em relação a esse caso, né, o que você tem que fazer em relação a esse caso, e fazer a notificação. Suspeitei de que essa pessoa está com uma dor em cólica, diferente do que só a náusea normal de outras bebidas, né? Está começando a ter manifestação ocular, teve histórico de beber de um lugar que ela não conhecia direito qual era a origem dessa bebida, suspeita imediata de risco de intoxicação por metanol. Isso é feito pelos profissionais de saúde em qualquer unidade de saúde, tem essa obrigação. Essa informação sobe ali no município, do município para o estado, do estado para o Ministério da Saúde. Quando o Ministério da Saúde determina esse fluxo de notificação imediata, essa informação que está ali na unidade de saúde é para subir direto já para os CIEVs do estado, para que você tenha mais rapidamente a noção de como está a evolução dessa situação. Ministro, com relação a antídoto, estava vendo aqui algumas reportagens falando que são duas substâncias possíveis de ser utilizadas como antídoto para a contaminação de metanol, fomepizol e o próprio etanol, mas essas substâncias não estão disponíveis no SUS. Isso é uma coisa com a qual vocês estão se preocupando? Vocês vão colocar essas substâncias disponíveis para a população? É possível fazer isso? Então, o etanol é chamado etanol farmacêutico. É importante que as pessoas saibam que não é o etanol que a gente consome em outras bebidas, muito menos o do combustível. Ele tem concentrações diferentes. Esse etanol ele é registrado no Brasil. Então, os centros especializados de intoxicação, nós temos 32 centros especializados de intoxicação em todo o país. Eles têm acesso a esse antídoto. Por exemplo, quando teve aquela situação em Minas Gerais de bebida de cerveja, foi utilizado pelo SUS. O próprio estado de São Paulo tem uma ata, inclusive, de compra desse antídoto. O seu centro de intoxicação... O etanol, né? Do etanol. O outro ele não. Então, eu vou explicar. Então, ele tem disponível... É lógico que ele está disponível, orientado para esses centros de intoxicação, Malu, porque você tem uma orientação clara do manejo disso. Você tem que ter experiência do manejo. Então, qual que é a orientação que a gente faz? Isso acontece com uma certa regularidade. Qualquer profissional de saúde
que atendeu ali numa unidade básica de saúde, numa UPA, num pronto-socorro, suspeitou dessa intoxicação, ele entra em contato direto com o centro de referência do seu estado, da sua região. Alguns estados têm mais, como São Paulo tem 9 pelo tamanho da população, e esse centro de referência ele pode, a partir do caso, orientar a utilização, manda o antídoto, como a gente faz, por exemplo, com soros antiofídicos para animais peçonhentos, também ficam com essa lógica por causa da experiência na utilização desse antídoto. Tem um outro antídoto, que é o Fomepizol, que esse não tem registro no Brasil, né? Ele de fato é um produto que não tem aqui no continente americano os outros países, mas nós estamos, inclusive, demandando a Organização Pan-Americana de Saúde para pensar uma forma da OPAS poder fazer a aquisição desse produto, até para termos uma espécie de estoque de reserva em situações desses centros de referência de intoxicação, porque ele não tem registro ainda no Brasil, nenhuma empresa. Como que é esse registro no Brasil? Uma empresa ela apresenta para a Anvisa o desejo de registrar um determinado produto no Brasil, para poder ser comercializado no Brasil. Nenhuma empresa até hoje apresentou um pedido como esse, com os dados técnicos para o registro desse produto no Brasil. Então, nós temos um mecanismo que é fazer isso via organismo internacional, que é a OPAS, ligado à Organização Mundial de Saúde, para poder fazer algum grau de aquisição, para ter nos centros de referência como um mecanismo de estoque de reserva. Ministro, o senhor mencionou a questão do protocolo, não sei se eu entendi de maneira correta, mas o Ministério da Saúde dando uma orientação sobre protocolo. Queria perguntar para o senhor o que muda, então? Qual a orientação que o Ministério da Saúde está dando hoje para o país como um todo, os estabelecimentos de saúde privados e públicos, para lidar com casos suspeitos? Júlia, nós temos duas orientações já consolidadas do Ministério, que são disponíveis a todos os serviços públicos e privados, que é o Manual de Vigilância em Saúde, que lá fala como conduzir um caso de intoxicação, suspeita de intoxicação por metanol, e o que a gente chama de protocolo de notificação da suspeita. Então, como que um profissional de saúde, ao desconfiar, tem que fazer essa notificação. O que o Ministério está fazendo hoje, em função dessa situação anormal, que nós estamos vendo um crescimento que chega no que era a média dos anos anteriores. Fazer uma nota específica sobre orientação de como que o profissional de saúde tem que suspeitar, quais são os sinais e sintomas, como eu estava falando aqui, qual a forma do tratamento, da condução, a importância da hidratação, a importância do monitoramento, checar se já tem acidose metabólica, como são os exames para isso, e o uso adequado do etanol farmacêutico. Então, essa nota, a gente está fazendo uma nota separada para ficar mais fácil de acesso aos profissionais como um todo. Às vezes eles vão procurar lá no guia, às vezes não acham em qual é a página, mas são outras intoxicações. A nota separada fica mais claro para os profissionais para uma utilização mais rápida, além dos profissionais poderem acessar o Centro de Referência de Intoxicação no seu estado e o 0800 da Anvisa, que fica permanentemente, pode orientar em relação a isso. Além dessa nova nota técnica, nós estamos determinando hoje o que a gente chama da notificação imediata, que orienta aí, as unidades de saúde, do Sistema Público de Saúde, do SUS, na rede privada também pode fazer essa notificação, que é fazer, ao ver o caso suspeito, fazer a notificação imediata ao CIEVS estadual. Ou seja, não passar no fluxo normal, que às vezes ficava na unidade, a unidade mandava para a Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal até o Estado, porque como a gente quer rapidamente identificar não só a progressão em São Paulo, mas a ocorrência em outros estados, pode inclusive ajudar a ação correta da Polícia Federal, estabelece essa notificação imediata, ou seja, o profissional já notifica diretamente, a informação chega direto aos CIEVs nos estados.